Podcast! Estamos começando mais uma edição. Karine, fala aí pra mim. Do nosso Hangout Podcast. Meu Deus do céu, deixa eu apertar aqui o botãozinho da nossa música oficial de abertura do nosso Hangout Podcast. E, gente, eu vou falar, diretor, não mostra ainda quem tá nessa mesa, porque a gente precisa fazer uma apresentação. Hoje tá especial. Meu Deus do céu, gente. É os arranjos de Deus. Você esqueceu de falar que a gente invadiu de novo aqui o podcast. Poxa vida. É o Thiago e o outro Thiago. É verdade. E a gente invadiu aqui de novo. E nós invadimos novamente o podcast, porque Deus faz alguns arranjos, algumas coisas assim que Deus nos proporciona e que não tem como, né? Então a gente falou, ó, gente, deixa com a gente, falamos com os nossos maridos, deixa com a gente, porque essa mesa tá sensacional, essa mesa tá extraordinária. Eu vou começar... Eu vou apresentar uma pessoa e depois você apresenta a outra. Combinado? Combinado. Então tá bom. Gente, nós estamos muito felizes. Nós realmente estamos, assim, como eu falei, nos sentimos honradas mesmo de poder receber aqui na mesa do podcast. Louvamos ao Senhor por esse presente mesmo. A nossa querida, amada Val Dizascope. Uhul! Gente, agora, qual que é a palminha aqui? Ficou maravilhosa. Mas deixa eu apresentar outra aí, você coloca a palminha. Não, amiga, mas peraí, vamos lá. Ela tem que descobrir qual botão. Vamos descobrir. Aí, achou? Aqui não é só apresentador, é apresentador e DJ. É tudo junto e misturado. Mas, gente, com muita alegria, nós estamos recebendo hoje a Val Dizascope. Apresenta a nossa outra convidada aqui também. Sim, a nossa querida aqui, Jaque, esposa do pastor Fábio Coelho. É uma honra vocês aqui, uma alegria pra nós. Glória a Deus, gente. Estamos realmente muito felizes. Obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Realmente, assim, eu falo que Deus, ele cuida da gente nos detalhes e ele realmente faz infinitamente mais daquilo que a gente às vezes pensa, daquilo que a gente planeja, né? Então, a gente tá muito feliz. Seja bem-vinda, Val. Muito obrigada. Obrigada. Nós que estamos felizes de poder estar aqui. Sempre bom estar numa mesa, assim, de mulheres. Ainda mais a gente podendo conversar sobre as coisas de Deus. Meu Deus. E a gente pode sempre aprender umas com as outras. Então, assim, é um grande privilégio. A gente tá feliz, né, Jaque? Com certeza. É verdade. Com certeza. Fico muito feliz. Muito obrigada. Jaque, obrigada, gente. Sobre o que nós vamos falar hoje, Flavinha? Meu Deus. Conta aí. Vamos lá. Então, é um tema que tá fresco, é um tema maravilhoso, mas é um tema muito importante hoje, né? Dentro do sentido de ser igreja, né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre discipulado. Peraí, mas antes, gente, já compartilha aí esse vídeo pra todo mundo, já deixa seu like, envia aí pra todo mundo, porque vocês precisam ouvir isso. É verdade. Mulherada, eu sei que as nossas irmãs aí da família Q8 vão estar ligadas, a galerinha do Hangout vai estar ligada. Compartilha nos grupos, né? Eu sempre falo, seja um instrumento, né? Um instrumento, um canal de Deus. Então, vamos compartilhar, porque essa mesa aqui tá poderosa. Tenho certeza que tudo que nós vamos compartilhar aqui vai edificar, né? Amém. Então, fiquem ligados, nosso tema é discipulado entre mulheres. Muito bom. É mesmo, Val? Muito bom. Eu amo falar de mulheres, né? É muito bom. Amo falar daquilo que Jesus ama. E Jesus ama mulheres, né? Jesus ama. Você sabe que naquela época, na época de Jesus, né? Era muito comum que os discípulos fossem homens. E Jesus quebrava paradigmas. É por isso que a gente vê lá tantas mulheres aos pés dele, né? Coisa linda. Tantas mulheres. É tão importante a gente falar disso, discipular de mulheres. De mulheres. E é muito importante para o nosso crescimento também, né? Dentro daquilo que Deus tem pra gente, né? Como mulheres, tanto para esse tempo, dentro daquilo que Deus tem, às vezes, nós como esposas, ou até mesmo nós, as meninas que ainda não são casadas, né? Jovens nessa geração. O quão importante é o discipulado. Muito bom. Não é mesmo, Val? É importantíssimo. E já vamos lançar aí a pergunta, amiga? Já vamos lançar? Você quer fazer? Sim, pode. Não, pode fazer. Então, fala pra gente, Val, Jaque, compartilha com a gente o quão é importante hoje o discipulado dentro da visão de uma igreja. Uau. Fala pra gente. Que pergunta fundamental, né? Fundamental. Eu acho que se a gente fosse elencar um grande desafio hoje, pelo menos a gente está na igreja brasileira, né? Um grande desafio da igreja brasileira é esse tema, discipulado. Não tem igreja sem discipulado, né? Mas eu acho que até antes da gente entrar nessa pergunta, a gente precisa definir o que é discipulado. Porque, assim, no imaginário, quando você solta a palavra,
Para um, discipulado é algo que ele viveu naquele contexto. Para outro, que estava numa outra denominação, é outra coisa. Então, assim, vamos definir o que é discipulado primeiro? É muito importante. Né? Muito importante. Jacques, quer começar definindo? Eu acredito que o discipulado, primeiramente, você não discipula quem não tem Cristo, né? Então, primeiramente, as pessoas que são discipuladas já são aquelas que na nossa cabeça, né, que a gente crê, é que elas já conhecem a Cristo. Mas isso é um processo. Sim. É um processo. Ninguém aqui tem o conhecimento de Cristo na totalidade. Sim. Por isso que o discipulado é tão importante, né? Então, a pessoa se converte, né? E, primeiramente, ela tem acesso ao quê? Sim. A aprender de Deus, a conhecer a Deus. Isso é um caminhar. Só que sozinha, até a gente vai, né? Sim. Trancos e Até um barrancos, limite. E vai indo e vai indo. Só que por isso que o discipulado é tão importante. Sim. Né? Porque o discipulado, ele tem a função de relacionamento, Exato. de conhecer uns aos outros, suportar uns aos outros, de perto, né? Sim. E aí, o quanto você está disposto a conhecer a Deus. Uhum. Não só isso, é a ser tratado em lugares tão específicos da nossa vida. Então, o discipulado, bom, é um pouquinho, né, que eu tô falando. A gente vai abrir, a gente vai abrir o tema. Vocês vão acrescentando aí. O discipulado é importante na sua essência, muito importante para a igreja. É o fundamental, né? Eu vejo que é algo fundamental para que a igreja amadureça, para que tenha amadurecimento. Exato. Lógico que chega um período que você está sendo discipulado, você chega numa maturidade e que você começa a caminhar. É igual um pai, né? E uma mãe. Quando cria o filho, né? Que cria o filho. Chega um momento que ele fala, vai, agora você vai se tornar pai, você vai se tornar mãe. Sim. Então, é isso. Fundamental. O discipulado é relacionamento, né? De eu conheço você no íntimo, Sim. né? E a gente vai se afiando e vai crescendo, só que eu não sou dono de ninguém, você não é menor do que eu, você não é meu discípulo e pronto. É isso aí. Não existe isso. Não existe isso. A gente ouviu, né, sobre discipulado, que é algo que o Douglas Gonçalves falou, que eu fiquei assim, uau, muito bom. Que o discipulado, você começa como instruindo, né, na caminhada, instruindo, e a pessoa vai amadurecendo até que ela chega num lugar de amigo. Então, ela está junto com você. Sim. Uau. Então, ela se torna amigo, né? Uau. E aí, daí, ele fala, pronto, chegou, estamos juntos e agora Cooperando, né? uns com os outros. Exato. E aí, começa a vir outros, né? E vamos discipulando. Muito legal. Eu gosto, sim, de pensar sempre na raiz da palavra, né? Você olhar para discípulo é aluno, né? Uau, sim. Então, assim, uma relação de discipulado é uma relação de aprendizado. É sempre uma relação onde você vai construir a vida aprendendo coisas junto com outra pessoa. Jesus fez isso com os discípulos dele. Sim. Ele era um mestre. Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele era um mestre e ele tinha alunos, certo? Sim. Agora, a pergunta é, o que se ensina nessa relação? E é isso que eu acho que a gente precisa olhar para a Bíblia. Porque, assim, Jesus veio não apenas para morrer para salvar a humanidade, mas ele veio para viver e nos ensinar a ser humano de verdade. Uau. Porque o pecado nos deformou. E quando ele viveu esses 33 anos aqui, né, para além da salvação, da cruz, da ressurreição, ele deixou um modelo de como viver. Então, é você olhar para ele e falar assim, uau, é assim que um ser humano deveria viver lá na origem. Se você olhasse lá para Adão antes da queda, deveria ser assim que o ser humano ia viver. Então, assim, se você olhar para o texto bíblico, vai dizer que em Cristo tudo foi feito. Ele é a forma de onde o ser humano saiu. Uau. Yes.
Ele é o ser humano de verdade. Então, assim, discipulado é andar com esse mestre e aprender a ser gente. Olhar para a vida de Jesus e falar assim, todo ser humano devia ser assim. Então, como é que eu sou mãe, segundo o modelo de Jesus? Como é que eu sou esposa, segundo o modelo de Jesus? Como é que eu sou profissional, segundo o modelo de Jesus? Como é que eu lidero uma empresa? Sou filho? Então, isso atinge todas as áreas da nossa vida. Se você olhar, por exemplo, para a raiz da palavra discípulo, discipulado, você consegue tirar uma outra palavrinha dali também, que é disciplina. Uau. Todo aluno tem disciplinas na escola. Tem matérias que ele aprende. O que são as disciplinas espirituais? São hábitos que todo cristão tem que ajudam ele nessa vida para andar como um filho de Deus. Então, como é que um filho de Deus vive? É isso é discipulado. É alguém que tem essa experiência, que já está salvo, como a Jaque falou, já foi alcançado pelo Evangelho, já é cheio do Espírito Santo e está andando nessa vida plena com Cristo. E você vai olhar para essa pessoa, andar junto com essa pessoa, fazer amizade com essa pessoa e você vai crescendo em maturidade. Até esse momento que você fala, uau, somos amigos, agora eu aprendi o que você me ensinou e agora eu também posso continuar esse processo com outras pessoas. Vou ensinar elas também, pegá-las pela mão e ajudá-las nesses hábitos espirituais e viver essa vida segundo Cristo nos ensinou. Exatamente. Né? E eu falo, o fato da gente estar aqui hoje, né, de nós estarmos já nesse nível hoje que nós estamos de maturidade espiritual, de entender, né, o nosso chamado é muito aquilo que veio do discipulado, né? Nós fomos discipuladas, nós somos discipuladas e é muito bom, porque é o que a Jaque falou, não tem como a gente caminhar sozinho. A gente consegue sim, até um certo ponto. E tem situações que a gente não vai conseguir. Então é muito bom você caminhar como igreja, né? Isso para mim é ser igreja. Esse é o verdadeiro sentido de você ser edificado como igreja, de você crescer. É através do discipulado. Né? Isso nos leva a um entendimento daquilo que nós fomos chamados, né? A sermos realmente cópias fiéis de Jesus. É isso. A sermos realmente forjados, né? Porque o discipulado, ele também nos forja. Ele forja o nosso caráter a ser como o caráter de Cristo. Né? Então, é muito importante isso e fala muito do nosso coração, né? O quão nosso coração está disposto, né? A gente tem que estar disposto a isso também, né? Então, é extremamente essencial dentro do corpo da igreja. Né, eu queria perguntar, assim, eu gosto das coisas na prática. Como que, assim, para vocês tem sido na prática? A gente tem também aqui, né, o discipulado e tem pessoas que às vezes acham que o discipulado é um estudo, ou que o discipulado é você sentar e ler um livro, ou que é, né, sentar e tomar um café. E às vezes a gente usa, quando a gente não consegue, né, tipo assim, marcar uma coisa realmente com a pessoa, eu uso às vezes de desculpas aqui, vamos em tal loja comigo e tal, e a gente já tem aquele momento ali juntas, aí já toma um café. E aí eu queria saber, assim, na prática, né, o que vocês poderiam também acrescentar aí pra gente em como ser discipulado e como também fazer, né, um discipulado. Muito bom. Então eu vou começar já que complementa. A gente entendeu, e inclusive foi muito bem falado aqui, né, nessa escola de discipulado que a gente estava, que o discipulado é todo tipo de reunião, de encontro ou de relação que nos conduz nesse caminho de Cristo. Então, é importante a gente dizer isso, porque senão a pessoa acha que discipulado é só quando você senta um a um para conversar. E às vezes uma pregação é uma forma de discipulado, um ensaio com seu grupo de louvor, onde teve uma instrução que está te ensinando a ser mais parecido com Jesus, é uma forma de discipulado, mas também esse encontro pessoal. Então, assim, a gente é discipulado de N maneiras na vida da igreja. Tá? Muito legal. Então, é importante a gente saber disso, porque senão a pessoa que está nos ouvindo, que de repente na igreja dela não tem esse contato um a um, ela vai falar, poxa, eu não sou discipulada. Talvez não na totalidade, ou como deveria ser, mas algum nível de discipulado você está recebendo. Exato. Tá? Então, acho que é é importante. bem isso mesmo. E vai muito até mesmo da pessoa que está sendo discipulada. Tipo, é o que eu falo. Quando Jesus, ele não obrigou os discípulos a seguir ele só disse, vem e me sigam. Exatamente. Né? Então, assim, vai o quanto a pessoa quer. Isso. Se a pessoa quer, ela vai seguir o líder dela. Isso. Né? A gente às vezes brinca aqui, né, no nosso
juntamente com a nossa pastora, que às vezes a gente chega com uma roupa igual, a gente chega com um jeito igual, mas eu acho que é o mesmo espírito, nós estamos conectadas, né? Existe essa conexão. Então, às vezes, não precisa de você algo formal, você precisa sentar. O que a Karine falou, não precisa sentar, marcar exatamente um dia. Hoje vai ser o dia do nosso discipulado. Mas você marcar, talvez, um café com as amigas num sábado, gente, vamos nos reunir pra gente, né, gastar tempo juntas. E isso aí faz a gente crescer. Claro, você vê o outro como exemplo, né? Como exemplo de Cristo. É isso. Né? Então, eu acho que assim, então assim, na prática, tá? Então tem níveis de discipulado. Então a gente é discipulado, por exemplo, aos domingos. Quando tem o culto geral, né? A celebração onde todos adoram. Ali sempre tem uma palavra. O evangelho é pregado, tem doutrina dos apóstolos ali, tem instrução. A gente é discipulado ali no ambiente de domingo. Mas nós também operamos em igrejas caseiras. Então, toda semana nós nos reunimos juntos ali, né, numa casa, numa reunião, para nós compartilharmos a palavra, para nós termos ceia juntos, para nós olharmos nos olhos dos outros, para a gente saber, por exemplo, quais são as necessidades dos nossos irmãos. Então, ali a gente sabe, poxa, esse casal não tá legal. Ali a gente já consegue perceber, sabe, para esse movimento. E claro, nem tudo é tratado no grupo caseiro, mas às vezes é a partir dali, daquela reunião que já também é íntimo, né? que já é um discipulado, que você nota, essa pessoa precisa ser chamada para a gente ter uma conversa um pouco mais intimista, mais profunda. E aí, além dessa reunião nas casas, nós também temos esses encontros intencionais. Então, 2 ou 3, mulheres com mulheres, homens com homens. Então, a gente sai, vai tomar um café, ou a gente marca um bolo, ou a gente marca um almoço. E aí, então, a gente tem essa vida na vida, onde realmente a gente pode confessar pecado. Muito bom. Ou, às vezes, onde a gente é exortado, tipo, eu vi você fazendo isso não foi legal. Eu vi, por exemplo, aquele dia o seu filho te desobedecendo e você não corrigiu ele. Então, são esses níveis. Então, tem a reunião de domingo, tem a igreja caseira, e aí, a partir da igreja caseira, tem esses 2 ou 3, essas reuniões mais intimistas, onde a gente se reúne para tratar de temas mais pessoais, mais individuais, que precisam ser conversados. Então, é assim que a gente tem operado lá. Como que é para vocês, assim, algo que já foi falado até aqui em outro podcast que a gente teve aqui, mas como que é para vocês saber separar a amizade da liderança? Porque às vezes a gente acaba realmente se tornando amigos, né, dos nossos discípulos, enfim, das pessoas que caminham conosco. Como que é para vocês hoje separar isso? O realmente ali, você quer me ouvir como líder ou você quer me ouvir como amigo? Então, eu acredito que a amizade vai acontecer porque é relacional, é intencional, você vai acabar entrando em questões que só um amigo consegue ver, né? Mas existe a questão da autoridade. Então, isso tem que ser bem claro. Então, na igreja, as pessoas têm que saber quem tem autoridade como liderança e tem que submeter a isso, entende? Então, elas vão perceber isso. E também o líder que tem autoridade vai ter questões que ele vai discernir. Ele precisa discernir. Que agora eu estou conversando com você como amigo. Mas vai ter momentos que ela, né, Sim, no caso ela, aqui, vai ter que exercer essa autoridade que é dada por Deus, né? Toda autoridade é dada por Deus. Então, isso é bom. Isso é segurança. Então, isso é cuidado. Então, quando eu preciso exortar como um líder, isso é segurança para quem está sendo exortado. E muitos líderes também, de repente, vão também ser exortados por aquele que ele está liderando. É verdade. E aí a gente precisa ter um coração também pronto para receber essa exortação, mas a pessoa vai te exortar com honra, com cuidado, porque ela entende que você tem uma autoridade dada por Deus como liderança. Entende? Então, isso é abençoador, isso é maravilhoso. Isso é viver igreja de verdade. Exato. Sabe? Então, eu acredito que é esse o caminho. Eu acho que quando a gente tem problema com isso, tipo, que a gente se perde na relação da amizade a ponto de ficar confuso, sabe? O líder virou tão amigo que daí perdeu o lugar de discipulado. Eu acho que às vezes a ideia de amizade é que tá errada. Sim. Por quê?
Porque às vezes a gente acha que amigo é só aquele que passa a mão na cabeça, Aham. aquele que nos agrada, que nos bajula, e isso não é amizade. Uma amizade de verdade é Ela aquela que confronta também. te confronta, Com amor. Isso. ela te faz melhor, Sim. entendeu? Ela tá preocupada com o seu crescimento e não em te Sim. agradar. Então eu acredito que toda relação de discipulado tem que se tornar uma relação de amizade. Uhum. Mas essa amizade que não é uma amizade carnal, é uma amizade espiritual. Onde, se você está percebendo que a pessoa está errando, você vai ser instrumento de Deus para corrigi-la. Você vai ser instrumento de Deus para exortá-la. E ela, claro, vai se submeter à exortação, porque não é uma via de mão única. Não. É isso que a Jaque falou. É uma via de mão dupla. Então, eu posso dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, eu estava tendo uma conversa trivial de um problema que tinha acontecido. E eu me expressei de uma maneira... que era a verdade do meu coração naquele momento, mas que era um pensamento carnal. Então, tipo assim, estou desanimada. Uhum. A minha amiga, tá? Eu sou pastora dela. Aham. Ela ouviu aquilo e ela me mandou um áudio. Falou assim, Val, eu preciso te exortar. Aquela hora você falou desse jeito. Posso te falar? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar que Ele está fazendo. E não fala assim que você está desanimada. Porque se você falar isso, você está dando lugar para maledicência. Uau. Só que o que acontece? Às vezes a gente, na posição de líder, a gente é melindroso e não aceita. Nós precisamos lembrar que antes de líder, nós somos irmãos. Entendeu? Então, isso é muito importante. Quando lá em Efésios, Paulo fala, né? Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. É esse lugar. Uau. Que apesar de eu estar nessa posição de liderança, cara, eu tô crescendo. Tá Exato. todo mundo Tá crescendo. todo mundo Eu crescendo. sempre tenho que aprender, né? Você com os entendeu? outros, sim. A gente sempre, exato. Então, Sempre. isso é muito importante. Que haja essa troca na relação, não é? Então, acho que quando a gente aprende esse lugar de submissão mútua, o corpo cresce. A gente é enriquecido. Né? Poderoso demais. Incrível. Gente, e aí? Meu Bênção Deus. demais. Eu já tô feliz demais já. Tudo que foi compartilhado aqui já dá pra... Meu Deus, dá pra... Eu acho que Aqui. o discipulado é esse lugar, gente, da gente se tornar mais semelhante a Jesus. Por exemplo, uma situação como essa que eu contei pra vocês. Sim. Jesus era manso e humilde. Entendeu? Todo orgulho cai por terra quando você tá numa exortação desse nível, entendeu? Com certeza. Então aí você é lapidado. E numa outra situação, é você que vai lapidar. Sabe, como o ferro vai afiando o ferro, assim a gente vai junto, um ajudando o outro. É sempre ter aquele lugar de empatia de Cristo. Como que Jesus faria nesse caso? Né? Então, às vezes a gente age até mesmo pelas emoções, mas nós que já temos o pleno conhecimento de Cristo, nós devemos realmente se colocar nesse lugar. Falar, como será que Jesus agiria nessa situação? Né? E basear sempre o discipulado na palavra. Na palavra. Na palavra. Porque, assim, muitas vezes a gente dá opinião. A gente difere Nossa, de isso é gostos. muito importante. Sim. E aí, foi interessante até porque no final da escola, uma irmã chegou para mim e falou assim, Val, como é que vocês lidam com a questão do discipulado de mulheres, visto que mulheres são mais melindrosas? Uau. Então, você vai exortar a irmã fica ofendida, faz bico. Enfim, coisa de mulher, Sim. não é? E assim, a gente sabe dessa realidade. Homens são mais racionais, Sim. em geral. Não tô falando que é... Nossa, que é eu ia falar consenso. isso, que homem é muito mais... Parece que é tão... Meu marido conta, às vezes, parece que é tão mais fácil ele discipular os homens. E pra eu conseguir, assim, né, discipular, chegar no... Meu Deus. É tão mais difícil. Tem que ter todo um caminho de como falar. Então, assim, a gente tem o nosso jeito, né? Assim, a gente... Em geral, a gente é mais emoção. Às vezes, a alma toma conta de uma proporção maior. Mas é isso que eu tava falando pra ela. Falei, quando você abre a Bíblia, e você não expõe sua opinião, seu gosto, eu faria assim, assim, assim. Não, quando você abre a Bíblia e fala assim, querida, eu acho que nesse ponto aqui, existe algo que a gente pode crescer junto. E eu tô aqui para te ajudar a crescer. Então, não tô aqui na posição de julgar você, de criticar você, mas eu tô aqui para nós juntas. Sim. Aprendermos isso do Senhor, vamos junto. E você Sim. mostra, pronto, acabou. Exato. Porque aí é o mandamento, não é minha Exato. opinião. Entende? E é o que a gente sempre escuta, né? A mesa, ela cura. Né? O discipulado, ele traz cura. Né? A mesa, por exemplo, a gente está aqui, a gente está na mesma altura. Nós estamos aqui olhando olho no olho. Né? Então, o poder do discipulado é isso. Ninguém é o que você falou no início, né? Ninguém é maior do que ninguém.
né? Então, assim, estamos todos em constante crescimento, né? Em constante aprendizado. E, assim, identificar aquelas que Deus te deu. Ah, uau, isso é muito importante. Persistir. Ai, sim. Persistir. Isso é muito, muito importante. E Jesus disse isso, né? Que Deus deu para eles, os discípulos. Né? Então, e ser perseverante, ser constante. Por isso que o discipulado, a maturidade é muito importante no discipulado. Porque vai ter questões que você vai tentar cuidar e aí a pessoa não aceita, às vezes faz birra e você se ofende. Entende? Então, quando você é uma pessoa madura, você está blindado. Sim. Você não pode se ofender. Não pode. Então, você tem que persistir. E nem desistir. verdade. Porque Nem daí a desistir. pessoa não escuta a gente. Não Não vou desistir. desistir. A pessoa não me ouve. Exato. A pessoa não dá resposta. A pessoa não me responde, a pessoa não responde meu WhatsApp, a pessoa não quer nada. E aí você já desiste dela. Então, zelar por aqueles que Deus te deu. Com certeza. Cuidar daquelas que Deus te deu. Uau. Nós somos muito difíceis. Eu Sim. sou. Nós somos. A Demais. gente enfrenta questões hormonais. A gente enfrenta questões que... traumas de infância, muitas, né? Enfrentam questões muito sérias. Então, orar pelas suas discípulas, sabe? E discernir como você vai cuidar de cada uma de forma independente, né? Especial uma das outras. Sim. E persistir nisso. O que eu tenho visto e ficado bem assim, e orado bastante, são pelas jovens, né? Jovens mulheres. Sim. Porque a gente está vivendo um período muito individualista, cada vez mais. Sempre foi assim, só que agora está muito difícil, porque a gente tem muitas informações, muitas distrações, a gente tem a internet. Acesso imediato. E a gente tem a falsa impressão que está conectado. Exatamente. Por exemplo, você que está assistindo a gente, tá achando que está sendo discipulada, né? Eu estou assistindo um podcast sobre discipulado e estou aprendendo. Tô ouvindo a Jaque, Sim. tô ouvindo a Val. Só que Não quem é só que isso. fala na sua vida? Exato. Quem é que conhece os seus traumas? Quem é que ora por você? Quem é que você pode recorrer na madrugada quando você está muito triste? Uau. Quando vem o desespero, a ansiedade, sabe? A depressão. Então, quem você consegue pedir ajuda? Quem está disponível para te ajudar? Entende? Então, isso é muito importante. Poderoso. Nós precisamos cuidar umas das outras. Quando quando uma jovenzinha fala assim, gostaria tanto de conversar com você, imediatamente eu marco. Porque eu sei que é muito difícil. Ser jovem nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas eu acredito que ultimamente tem ficado mais e mais ainda. difícil. Tem Porque visto isso. não tem conseguido se relacionar. As pessoas estão extremamente individualistas. E a igreja não combina com individualismo. Não combina. Verdade, prega, já. Tem que ser vida na vida. Não existe. Não tem como. Não tem como. Então, quando uma jovem fala, eu preciso conversar, será que você tem tempo para me ouvir? Gente, às vezes... Prioriza, né? A gente tá com Loucura, muita né? coisa, e aí eu falo, não, eu vou priorizar, eu vou conversar com ela. Sim. Entende? Então, é importante. Porque se ela te procurou, é porque Exato. ela viu algo em você. Mas às vezes as pessoas não conseguem procurar. É isso que eu estou tentando explicar. Sim. Tem umas que vêm e falam, queria tomar um café. Tem umas que você vai perceber que ela não consegue por causa dessa geração individualista. Então ela não consegue. Então se você der o passo, orar por ela e falar assim, eu queria conversar com você. Eu me preocupo com você. Você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo. Sabe? Cristo te ama. Então, assim, você mostrar para ela o quanto o Pai a ama. Entende? E aí, o quanto é importante Sim. ter esse relacionamento.
E persistir, insistir mais um pouco. É o amor, né? Desiste o amor rápido, não. De Cristo que lança fora todo medo. Porque às vezes o que está impedindo ela é aquele medo, né? Talvez o medo de ser confrontada. Ou o medo de atrapalhar. De atrapalhar. O medo ou a vergonha. Né? Mas quando você chega com amor de Cristo, você mostrar que você se importa, que ela é importante, que você é acessível. Você é acessível. Então ela fala, poxa, então eu posso contar com ela. Isso é poderoso. E a gente sempre pensa na condição do mais velho, pegando o mais novo pela mão e conduzindo ele. Mas eu não sei vocês devem ser mãe também? Não. Ainda não. Então vou contar da minha experiência, tá? É claro que eu sou discipuladora dos meus filhos. Mas quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes eles também me pegavam. Como o Dani fez comigo hoje no quintal. Eu não queria ir no quintal onde tinha uma cesta de basquete. Mas o Dani fez, tia, pegou a minha mão. E de repente, sem eu querer, eu tava lá na cesta de basquete com ele. Então os nossos filhos, vamos colocar assim, espirituais, muitas vezes também nos conduzem a lugares que a gente precisava ir e que a gente nem sabe que a gente tinha que estar lá. Uau. Então, por exemplo, eu tenimo uma querida que hoje é minha amiga, mas que foi minha discípula por mais de 10 anos, que eu lembro que eu achava que estava discipulando ela. No entanto, era ela que estava me discipulando, porque o tanto que eu tive que aprender a ser paciente, a me interessar pelo assunto da juventude dela, a sentir as dores com ela, a frequentar lugares que talvez eu não frequentaria se não fosse assim. Então, é nesse sentido. Quando você se coloca acessível para alguém mais jovem, não fique pensando que é só você que vai dar. Se você tiver o coração aberto, Deus nos molda nesse processo também. Então é lindo, o reino de Deus funciona para os dois lados, sabe? E é maravilhoso viver isso. Maravilhoso. E o que eu ia perguntar é que não é só, ela tá falando aqui, mas eu acredito que, não me corrija, né, se eu estiver errado, mas eu acho que não são só para pessoas que são pastores ou líderes, porque uma adolescente pode chegar para uma mulher na igreja e ela, né, pedir alguma coisa, e eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que, como corpo de Cristo, né, como igreja, nós podemos estar cuidando de pessoas, né, e não só deixar para os líderes e para os pastores. Então, é isso que a gente tem que colocar em prática, né? Porque nós temos que ensinar que todos são sacerdotes. A gente está na igreja para servir. Então, o pastor, né, que ele tem a função de pastoreio para colocar ordem, governo, para colocar algumas coisas em ordem na igreja. Só que a função dele não é imagina, é muito trabalho para uma pessoa só. Né? Então, ele que tem que orar, ele que tem que expulsar demônio, ele que tem que fazer tudo. O Douglas se brinca, né? Você já viu um casal que teve 500 filhos? Não, isso é impossível. Um casal não tem 500 filhos. Ele não dá conta. Sim, não tem como. Não dá conta. Então, então é isso que, quando a palavra fala de reino de sacerdotes, né? Ele não tá, quando ele fala isso, sacerdotes, ele não está falando de pastores, de diáconos, ele não está falando só de pessoas que têm uma liderança. Ele está falando da igreja. Está falando da igreja. E aí, quando a gente até ora sobre, que a gente pede, né, Senhor, derrama o teu avivamento, a gente sempre cita Joel 2, que fala que quando o avivamento vier, né, o grande avivamento, né, que a igreja vai ser empoderada, ele fala que jovens vão... meu Deus, fugiu da minha cabeça. Vou abrir o texto. Abre o texto. Abre o texto, melhor. Vai que eu não falo errado. Vai que eu falo que eu troco. Joel 2. Acho que os jovens terão visões e os velhos botarão ter sonhos. Isso. Né? E as crianças vão profetizar, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, ele está falando de quê? De quem? Criança ali dera? É verdade. Não. Então, assim, ele está falando da igreja no seu total. Na sua totalidade, de famílias. Então, é por isso que a gente fala tanto sobre a igreja caseira. Porque a gente vê isso, a gente vive isso. A gente vê crianças profetizando, a gente vê crianças orando, a gente vê jovens trazendo... Olha, eu pensei em algo
que a gente podia fazer, então, que é a visão do jovem, né? Então, assim, a gente vê os idosos sonhando, trazendo sabedoria no nosso meio. Então, é isso, exatamente isso. E aí, uns vão cuidando e discipulando uns aos outros. Então, isso é igreja, isso é ser igreja. Amém. É todo mundo participando, são os sacerdotes. É isso aí. Porque é impossível um pastor e uma pastora discipular a igreja inteira. Né? E aí até a igreja fica ofendida. Poxa, o pastor não tem tempo. Não me visita. Não me visita. Então, porque não dá. Não tem como. Não tem. Então, essa dependência do pastor não faz com que a gente cresça, amadureça. Entende? Ó, esses dias foi tão legal lá em casa. Eu tava com meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 4 anos, é o Pedro Luca. E o Pedro Luca foi dormir lá em casa. E os meus filhos têm, tipo, rotinas diárias, coisas que eles fazem todo dia. E uma delas é ler Bíblia. Então, eles estão fazendo a 365, que é aquela Bíblia anual, né? Sim. Então, o Davi tem 10 anos. E o Davi tá lendo todos os dias os capítulos dele lá. No dia que o Pedro foi dormir lá em casa, ele tinha que fazer a rotininha dele normal. E ele falou, mãe, eu vou ler a Bíblia. Eu falei, filho, você vai ler a Bíblia e o Pedro tá aí. Que tal você hoje contar a história bíblica pro Pedro? Então, assim, veja, é uma criança de 10 anos e uma de 4. Gente, que cena. Eu não sei por que aquele dia eu não peguei o celular. Eu entrei no quarto, tava o Pedro e o Davi sentadinho um de frente pro outro. O Davi com a Bíblia dele, o Pedro com a Bíblia infantil. Eu falei, cara, é isso. Se você tá 2 passos à frente, você já pode mostrar o caminho para quem tá 2 passos atrás. Sim. Com certeza. Você entendeu? Meu então Deus. é esse coração que a gente precisa ter. Sim. Todos nós somos filhos, todos nós temos nós. o Espírito Santo, todos nós estamos Amém. crescendo e podemos ajudar no Amém. discipulado. A gente pode Amém. mostrar o caminho, né? Eu falo que o Cristo. discipulado, ele ajuda a gente a ver de uma forma diferente também, né? Além de contemplar mais a Cristo, e a gente começa a ver as coisas, que tinha tanta coisa que eu enxergava de uma maneira, e às vezes a pastora falou algo, ou alguém que eu fui discipular, alguma menina me falou algo e acendeu uma luz, eu falei, uau, é isso? Sempre tem algo a acrescentar, né? E a gente acaba voltando no que a Val falou, né? Que o discipulado tem várias formas de discipulado, né? Sim, com Então, certeza. não ficar preso num modelo só. Aham. Nós cremos também muito nisso, né? A gente investe muito forte aqui nas crianças e aqui tem se levantado, né? Tem crianças que chegaram hoje na nossa igreja com 5 anos, já estão hoje dentro no nosso Ministério de Adolescentes. Então, eles já estão ministrando, Oh, Deus. eles já estão, né, cuidando uns dos outros. A gente tem aqui o nosso culto Kids nos domingos e a gente tem criança de 11 anos, o Emanuel tem 11, né? Ele traduz a gente para o inglês. Então, assim, os outros veem isso nele e já vê ele como, sabe, como alguém que, poxa, né? Ele já sabe, né, do chamado dele. Então, assim, é poderoso demais. E a gente tem também aqui células em alguns condomínios aqui. Então, as crianças toda semana têm recebido da palavra. Eles estão sendo discipulados ali. Olha, Né? Então, isso aí já vem gerando neles as cópias de Jesus, né? Então, assim, é poderoso demais. A gente também crê nisso. E a gente acredita muito que criança não dá trabalho. Criança dá fruto. Né? Então, é o que vocês falaram, desde pequenos. Né? Então, é poderoso demais, gente. O discipulado funciona para todos. com certeza. E é um assunto que dá pra gente destrinchar aqui, Bora. né, Val? Se, O que você falou se no for começo. puxando o fio, vai embora. Sim. Vai embora, mas a gente já tá partindo pro final. O que nós temos agora, antes de encerrarmos? Nosso momento selfie. Nosso momento selfie. Glória a Deus. Gente, nós temos aqui no estúdio, também tenho a honra de ter aqui, eu vou falar, a minha amiga Flávia Aquino. Linda! Maravilhosa! Nosso diretor, Joshua. Sua primeira dama, Ranile. Lindona. Galerinha linda, venham participar com a gente da selfie. Como é que é, diretor? Você tem que tirar. É eu? Então vamos lá. Peraí. Acho que deu. Deu todo mundo. Vai. 3, 2, 1.
Que alegria. Alegria ter vocês demais, aqui. gente. Gente, dá vontade de ficar aqui, ó. Nessa mesa. Dá vontade de deixá-las Privilégio irem. é nosso, né, Jaque? A gente que agradece. Foi uma delícia. Meu Deus, obrigada. Obrigada mesmo pelo sim de vocês, pelo sim de vocês nessa geração, pelo sim de vocês sobre a Igreja de Cristo. Né? Vocês realmente têm feito a diferença, né? Vocês têm tocado nações. Então, que o Senhor continue aí derramando graça, que o Senhor continue capacitando vocês, continue dando sabedoria, discernimento, Energia. energia Pra discipular todo mundo. para discipular todo mundo. E obrigada mesmo, gente. É um privilégio. Obrigada por aceitarem o nosso convite de estar aqui com a gente. Poderoso. Fiquem ligados que esse podcast tá demais. Sim. É incrível, né? É isso. Quer falar alguma coisa, amigo? Não, acho que se vocês quiserem, né, sim, resumir o discipulado, o que seria aí na vida de vocês, deixar um... Eu acho que a minha mensagem pro final é a prática, sabe? Sim. Jesus fala, né, que se você só é ouvinte, mas não é praticante, você tá desperdiçando. Então, assim, o sábio é aquele que pratica o que ouviu. Então, Amém. não tem um método, não precisa ser algo difícil. É como eu disse, você já caminhou um pouco, você pode ajudar alguém. Então, se comprometa. Sim. É isso. Pega estudo que você ouviu, estudo que você aprendeu e pratica. Amém. Isso aí. Gente, só reforçando, não deixa de compartilhar, né, o nosso Isso. podcast aí nas redes sociais, tá poderoso demais, né? Compartilha para que, né, o evangelho seja, né, estendido aí a todas as pessoas, o discipulado, né? Compartilha no seu Instagram, se inscreve aí no nosso canal no YouTube se você ainda não é inscrito e fica ligado, que vem muito mais por aí, amém? Sim. Agradecer os nossos maridos, né? Sim, Que nos deixaram invadir aqui o podcast. Mas isso. foi por um motivo especial. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, Até obrigada. o próximo, Fiquem abertos. gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau.